podemos seguir, então. O próximo bloco é o de bem-estar, corpo e mente. Nós vamos ter a presença aqui de 4 participantes, entre eles a Carolina Perrella, que é psicóloga clínica e diretora do Centro Sofia Bauer, com especialização em psicologia positiva, constelação familiar, hipnoterapia e psicoterapia do trauma. O Paulo Moraes, que é um advogado, meu caro amigo, nota 1000, ele é formado em Direito pela USP, com pós-graduação pela Universidade Clássica de Lisboa. É fundador e co-CEO da Espaço Laser, que tem 18 anos de mercado e mais de 549 unidades no Brasil e Argentina. É a maior rede de depilação do mundo. A Priscila Ribeiro, ela é formada em nutrição, com pós-graduação em nutrição clínica, nutrição funcional, também possui formação em modulação intestinal, coach nutricional comportamental e realiza interpretação de exames de laboratório em praticantes de atividade física, endocrinologia e nutrição epigenética. E o Lucas Baleza é formado em fisioterapia pela Universidade de Uberaba, com pós-graduação em fisioterapia hospitalar e cardiorrespiratória. Atua na CTI dos hospitais de Montes Claros e do Centro de Reabilitação e Estudos de Montes Claros. Queria agradecer, então, aos 4, novamente pedir desculpas por esse breve atraso. Vamos recuperar aqui e vamos finalizar o nosso Conexão Saúde e Bem-Estar em grande estilo, daqui a pouquinho, com o case do Grupo Hermes Pardini. Então, para começar aqui a nossa conversa, dando boas-vindas a cada um de vocês, eu vou pedir, então, para que a gente comece tendo um caso específico aí, que eu acho que vai ser bacana da gente escutar, e aí eu vou pedir para todos, vou fazer um ciclo aqui bem breve. O Lucas, ele é fisioterapeuta, e eu acho que ele tem uma história bem legal para que a gente tenha ela como introdução dessa nossa conversa, caro Paulo. O Lucas é fisioterapeuta, teve Covid, passou por um momento aí muito delicado. O Lucas também é meu primo desde que eu nasci e é um sujeito super bacana, morador de Montes Claros. Conta como que foi essa sua experiência de ter o Covid. Eu sei que você teve aí cerca de 75% da questão pulmonar afetada. O que aconteceu? Fala pra gente. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite de estar participando dessa live, ter a oportunidade de falar e contar um pouco a minha história. Eu atuo nos CTIs aqui de Montes Claros, em 2 CTIs de 2 hospitais aqui de Montes Claros. E aí a gente está nessa linha como fisioterapeuta, sendo bastante reconhecido agora nesse momento. E aí nos deu a oportunidade de atuar e participar da linha de frente contra o Covid. Nessa parte, eu acabei me contaminando, fiquei aí com alguns dias de apuros que eu passei, foi bem angustiante para mim, bem angustiante para minha família, porque por se tratar de uma doença considerada novíssima, a gente, vendo alguns casos desenvolverem, a gente passou por uma situação bem grave, eu comecei com alguns sintomas que, por falha minha, até eu deixei um pouco de lado, que eu comecei uma semana sentindo uma sinusite. E eu fui deixando passar essa sinusite, fui achando que era habitual do nosso tempo aqui, de alergia, do que eu estava começando um pouco do frio aqui em Montes Claros. E aí eu vi a sentir essa sinusite, passei uma semana tentando tratar, levando isso a panos quentes. Um final de semana eu já comecei a sentir febre, já me alertou um pouco mais, me acendeu um alerta, e aí conversando com os médicos, amigos meus que têm, nós achamos melhores depois, no final de semana, na segunda-feira, já procurar o recurso do hospital, onde eu trabalho mesmo. E aí fomos fazer a tomografia, e lá foi comprovado que eu já estava com comprometimento pulmonar. Começou com uma lesão pequena, em torno ainda de maior um pouco do que 25%, mas já foi o suficiente para causar um espanto muito grande, porque
Eu fui ao hospital com a ideia de que era uma sinusite. Cheguei lá para fazer um exame, achando que era só fazer uma tomografia e logo, logo voltaria para casa, voltaria para minha família. Dali do hospital eu já não saí mais. A gente é colocado em uma sala, né, em um consultório à parte, e aí entra todo aquele trâmite da doença, que é o comunicado, os profissionais todos paramentados para vir, e coisa que eu estou acostumado, porque eu atendia dessa maneira, né? Eu lidava dessa maneira com os outros pacientes. E aí começa esse susto. E aí dentro do CTI, aí eu fui encaminhado, né, da área minha de simples atendimento, uma consulta no consultório, eu já fui levado diretamente para a enfermaria do Covid do meu hospital, onde eu trabalho, e o susto, a angústia é grande porque você limita ali qualquer tipo de contato, acabou ali. Você não sabe o que vai acontecer com você, você não sabe o que vai acontecer com a família. Fato é que o meu pai foi até a porta do hospital e não pôde entrar. O médico amigo meu que me atendeu, ao me dar a notícia do susto, não pôde me dar um abraço de conforto. Eu não tive como despedir da minha família, da minha filha, do meu filho, da minha esposa. Então, isso tudo mexe com a cabeça da gente, e aquele tempo que eu fiquei esperando para sair do consultório até a minha ala, até o meu quarto, que também é um quarto que traz uma angústia, porque é um quarto branco, sem ninguém, sem não pode ter nada, contato de nada nem ninguém, até isso mexe com a cabeça, que esse período que passou algum tempo pareceu uma eternidade. E ao ficar nesse quarto, foram 10 dias de internação, onde no início, né, dessa internação, eu já vim apresentando os quadros de falta de ar, os quadros de febre persistente, não cessava, mas como a gente tem uma equipe muito boa qualificada e eu já, por conhecer algumas técnicas também que facilitavam, por ser especialista na área, que facilitava bastante a nossa condição respiratória, fui fazendo, dando o meu jeito de ajudar, de melhorar a minha condição, né? Mas mesmo assim ainda tive uma crise muito grande. Eu internei na segunda-feira, quando foi na quarta-feira, já com toda a medicação, com todo o protocolo sendo seguido, eu ainda apresentei uma crise que piorou o meu quadro, o meu pulmão veio apresentando uma piora muito grande, que na quinta-feira o médico decidiu, o meu infectologista do hospital, né, que estava me ajudando, o clínico geral, doutor Giovanni, doutor Luciano, decidiram me fazer uma nova tomografia, onde comprovou que meu pulmão apresentou uma evolução de piora, chegando a um comprometimento dos 50% aos 75%. Considero um milagre realmente, né, que a gente rezando, pedindo à família, todo mundo as boas orações, que em nenhum momento da minha internação nesse período eu precisei nem do oxigênio, o que é uma surpresa que até agora não tem explicação, né? Porque a minha saturação que eu ficava medindo, as técnicas que eu usava de pronar, né, que é virar de barriga para baixo para melhorar a minha condição respiratória, isso tudo ali a gente sendo monitorado com uma equipe super bem entrosada e bem capacitada, me permitiu que eu não precisasse usar o oxigênio e me permitiu que eu não precisasse ser entubado, mesmo nessa crise grave, que eu cheguei até a ficar um pouco desorientado, a sair fora do ar, né, a desmaiar, perder um pouco os sentidos. Mas, graças a Deus, tudo deu certo, a gente foi melhorando aos poucos, mas essa melhora bem gradativa, até completar o ciclo do tratamento todo, foram 10 dias internados, né, onde eu tive, graças a Deus, completou o ciclo, passou o período que os especialistas dizem de carga viral, que foram os 14 dias, né, de ascensão do vírus, e aí eu tive a alta hospitalar, vim para casa, que é realmente um alívio, você vencer uma doença dessa, que ninguém conhece, que ainda é nova, que tem várias... o que mais passava na minha cabeça é que na semana anterior, nós perdemos um colega de profissão, um médico, que atuou com a gente aí nessa frente de batalha, e é engraçado que a gente ainda falava assim, né, por eu ter alguma comorbidade, eu sou hipertenso, eu sou diabético, então a gente ainda brincava e falava assim, olha, se a gente pegar essa doença aí, nós vamos morrer, cara, nós não vamos escapar não, porque
Nós somos hipertensos, nós somos gordinhos, nós somos diabéticos, vamos fugir. Até o nosso primeiro transporte que a gente fez de um paciente, né, ele médico, eu fisioterapeuta, nós dois atuamos juntos, e infelizmente ele veio a falecer por complicações da Covid. E isso não saía da minha cabeça. Quando eu internei, eu falei, não, vou ter o mesmo desfecho, acho que vamos caminhar para isso aí. O prazo total entre Eu fiquei você, internado, nessa primeira semana aí, até você sair do hospital? Internado eu fiquei 10 dias. Como eu já tinha apresentado os sintomas na semana anterior, contando, foram 17 dias. Do primeiro sinal de sintoma ao último dia que eu saí do hospital, no dia 28 de agosto, foram 17 dias de... Na primeira semana, os 7 dias eu achei que era sinusite, e 10 dias depois já convivendo com a certeza de que era o Covid, de que era a tal famosa doença medonha. Claríssimo, Lucas, doutor Lucas, obrigado. Eu vou pedir duas intervenções aqui, que aí a gente vai escutando cada uma das partes e aí a gente já vai seguindo para o próximo bloco, que é o Hermes Pardini. Mas a razão de eu ter pedido para o Lucas permanecer aqui neste módulo de bem-estar, primeiro que ele é um profissional que ajuda na recuperação, que é o fisioterapeuta, ajuda em recuperações variadas aí da questão do corpo, da questão de reabilitação, de retomada e por aí vai. E as duas pessoas aí, as duas mulheres que estão aqui, as razões também são simples e claras. A Carol Perrella é psicanalista, trata da mente, do que a gente pensa, do que a gente não pensa, do que a gente sofre, como é que são essas reações. E aí eu fiz questão de colocar o Lucas para poder falar um pouco da passagem dele. Ele acabou de ter um filho agora, recente, o filhinho ali ficou, e ele deve ter ficado maluco com isso. Certamente várias outras pessoas, milhares de pessoas passaram por situações similares e ainda vão passar. É um bom exemplo para que a gente fale sobre ele. E na sequência, a Priscila, ela é nutricionista integrativa, ela pensa aí no corpo, na mente, como é que a pessoa se conduz melhor a partir do que ela pode fazer. Então, peço a ela também que na sequência a Carol faça uma boa exposição para a gente deste período que a gente está vivendo, no seu ponto de vista, como uma pessoa que cuida não só do corpo, mas também atua em prol da mente. E para finalizar, eu gostaria de escutar o Paulo Moraes falando sobre como um empreendedor, como um empresário do setor da beleza, da estética, dos cuidados físicos. Eu queria que ele falasse um pouco também como é que foi esse período de pandemia. Ele tem hoje a principal rede de depilação, de estética aí do Brasil, do mundo, com mais de 500 unidades. Eu queria que ele falasse como é que foi a repercussão deste momento no consumo, na busca por uma estética melhor e por aí vai. Carol Perrella, a palavra é sua. Bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Gustavo. Nossa, eu fiquei escutando a história do Lucas aqui e fiquei imaginando exatamente o tamanho do susto que ele e os familiares devem ter passado emocionalmente falando, né? De fato, a gente está vivendo um período traumático. É um trauma coletivo, né? O ser humano, ele não está preparado para lidar com as incertezas dessa forma que a gente está vivendo. Então, de fato, é muito difícil. Eu nunca fui tão solicitada, por exemplo, a falar sobre saúde emocional como nesse período agora, porque eu acho que todo mundo está vendo a importância da gente cuidar desse equilíbrio entre o corpo e a mente. E, na verdade, se me permite trocar essas palavras equilíbrio entre o corpo e mente, eu prefiro falar sobre saúde emocional, porque essa divisão, para mim, ela é meramente didática, não existe divisão entre corpo e mente, nós somos seres únicos e integrais. A nossa mente afeta diretamente a nossa saúde afeta diretamente a nossa mente. Então, para falar de saúde emocional, eu gosto muito de trazer a abordagem da psicologia positiva. A psicologia positiva é uma área da psicologia que estuda a saúde, o funcionamento ótimo humano, a felicidade. Então, trazendo um pouco para esse
olhar que o Dr. Marcos Andrade falou, sobre a saúde, a medicina preventiva, né, sobre a importância da medicina começar a colocar luz e a jogar luz na saúde e não só no tratamento das doenças, a psicologia positiva traz isso para o campo da psicologia. A psicologia tradicional estudou muito as doenças da depressão, ansiedade, e agora a gente está querendo aprender com as pessoas mais saudáveis. O que elas têm para ensinar para a gente sobre felicidade, sobre saúde, e, enfim, é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, sobre a ótica da psicologia positiva, como que a gente pode trazer práticas para cuidar da nossa saúde emocional, porque de fato é extremamente necessário. Então, eu particularmente vejo muito essa demanda no consultório, essa necessidade agora, que é uma coisa que a gente aprende na psicologia positiva, que é a permissão para ser humano. A importância nesse momento da gente aceitar as nossas emoções, da gente acolher as nossas emoções, acolher a ansiedade. A gente tem uma tendência muito grande de querer suprimir aquilo que é ruim de sentir. O Lucas deve ter vivido uma experiência emocionalmente muito marcante, né, de muito acolhimento das emoções por causa disso, assim. É extremamente importante a gente aceitar nesse momento, que agora é um momento de incerteza e que isso causa na gente ansiedade mesmo, que a gente vai ter dias difíceis, dias melhores, e é importante acolher, porque tudo aquilo que a gente tenta reprimir persiste, e aquilo que a gente olha, que a gente joga a luz, que a gente aceita com empatia e com generosidade, né? Uma aceitação ativa, não é, porque tá difícil, eu vou enfiar debaixo do cobertor aqui na posição fetal, vou esperar a pandemia passar. Não é isso, mas o que eu posso fazer com as minhas emoções nesse momento? Como é que eu posso acolher esse medo que eu estou sentindo, né? O medo da morte. A gente vai para um supermercado, a gente tem medo de pegar, né? Será que esse produto aqui alguém pegou? A gente está com o cérebro em hipervigilância. E isso é extremamente desgastante, é extremamente aversivo para a gente num longo prazo. Então, essa permissão para ser humano, esse cuidado com os nossos relacionamentos, as pessoas mais saudáveis emocionalmente são as pessoas que têm relacionamentos saudáveis. Isso ficou muito claro. Eu falo que a pandemia ela jogou luz para muita coisa, para a gente começar a prestar atenção. E o cuidado com os relacionamentos, principalmente, né? A gente cuidar dos nossos familiares, de cuidar das nossas relações. Às vezes a gente trata as pessoas que a gente tem mais intimidade, que a gente mais ama, de um jeito que a gente não trata nenhum estranho. Então, a importância da gente cuidar das nossas relações, a importância da gente ter práticas, por exemplo, praticar a gratidão, praticar a apreciação do belo, são coisas que parecem ser tão simples e tão banais, mas que fazem tanta diferença. O nosso cérebro, ele tem como se fosse um velcro para as experiências negativas. E as experiências positivas, elas passam batido como se fosse panela teflon, assim, escorrega e não fica. Então, o que a psicologia positiva já descobriu, e tudo isso é baseado em evidência e pesquisa científica mesmo, é que quando a gente, por exemplo, pratica gratidão, a gente desenvolve o nosso cérebro para olhar para aquilo que funciona bem na nossa vida. E nós todos temos bênçãos escondidas diariamente, para não dizer a cada minuto. Só o fato de estar respirando já é uma grande bênção. O Lucas deve ter saído dessa experiência dando muito valor ao básico, né, Lucas? Eu imagino, né? Ao poder olhar o rostinho do filho, a poder tomar um banho num chuveiro, assim, né, da sua casa, a poder tomar um copo de água, que nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, é muito básico a gente poder olhar para as coisas que a gente pode ser grato na vida. Às vezes as pessoas falam, mas isso é uma bobagem. Não é. A gente tem uma coisa no cérebro que chama neuroplasticidade. Quanto mais a gente reforça o nosso olhar para aquilo que funciona na vida da gente, mais fácil é da gente ser mais otimista e mais feliz. Então, são práticas que a gente pensa assim, mas isso é o senso comum. Por exemplo, cuidar da alimentação, que a Priscila vai falar disso daqui a pouquinho, cuidar da nossa saúde física, né, fazer atividade física, isso tudo é senso comum, né? Todo mundo sabe que isso é bom para a nossa saúde emocional.
Só que o senso comum não é tão comum na prática, né? Se a gente fizesse tudo aquilo que a gente sabe que faz bem para a gente adoeceria muito pouco. Então, a gente precisa, nesse momento, acima de tudo, cuidar da gente, até para a gente poder estar presente para as pessoas que a gente ama, cuidar da saúde física, da saúde emocional, buscar ajuda se for preciso, né? Não ter vergonha de... Essa área nossa é muito estigmatizada, então, assim, não ter vergonha de buscar ajuda se está num quadro um pouquinho pior, assim, de ansiedade ou de depressão. Práticas que promovem resposta de relaxamento no corpo são essenciais nesse momento, porque o nosso cérebro está hipervigilante, é como se a gente estivesse assim, com alarme de incêndio ativado o tempo todo. Então, fazer uma meditação, praticar yoga, né, uma respiração mais lenta, mais profunda, tudo isso vai trazer mais saúde para o nosso corpo físico e mental, ou seja, para essa construção da nossa saúde emocional, que é o que eu sempre falo, se eu puder dar um recado saúde emocional é construído. A gente não é isso, ou eu nasço com ela, ou eu não vou ter saúde emocional, é uma construção. E a gente precisa ser autor e autoridade nesse sentido e tomar responsabilidade por isso, porque é nossa responsabilidade cuidar do nosso corpo e da nossa mente. Claríssimo a sua colocação, doutora Carol. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma outra situação que não é um caminho a gente discutir aqui agora, que seria um prolongamento muito grande. Eu pensando aí sobre isso que você acabou de falar, entre o certo e o errado, entre a gente fazer o que é certo e a gente fazer o que é errado, eu acho que não é uma questão minha, sua ou de qualquer um que está ali participando dessa conversa ou nos assistindo. Eu acho que isso é uma questão do ser humano. Eu acho que o ser humano, ele gosta de repetir os erros, de fazer errado, porque não tem condição. Mas isso não é uma questão nossa aqui agora, é a evolução humana. Você vê aí, por que as pessoas batem o carro tanto na rua? Porque elas gostam de correr, porque elas correm de novo, porque elas bebem para andar. E por aí vai. Então, as pessoas sabem que não podem fazer determinados caminhos, mas fazem independente a resposta que ela já tem. Se eu der um chute aqui nessa parede, eu sei que vai doer, mas em momento de raiva eu vou lá e dou o chute, sabendo que vai me machucar. Então é uma situação aí humana, muito específica. Depois nós vamos voltar nesse assunto com você para explorar mais isso. Doutora Priscila Rabelo, diretamente do norte de Minas para Belo Horizonte, para o mundo. O que você escutou aí? Eu sei que a sua atuação, não só pelo que eu conversei hoje, mas pelo que eu sei da sua atuação profissional, você busca fazer definitivamente a integração da mente, do corpo, e o que chama de nutricionista integrativo, correto? Nutrição integrativa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você escutou do próprio Lucas, como uma pessoa que passou pelo problema. A Carol aí falou sobre essa questão da psicologia positiva, que deve ter muito a ver com a sua história também. Conta pra gente o que você está assistindo e como é que você está enxergando para frente e a sua atuação. Boa noite a todos. Primeiro, queria falar que é um prazer estar aqui, né, dividir esse tema que é tão importante, trazer um pouco a visão de saúde mesmo, principalmente de nós profissionais que acho que estamos aí diretamente com esse público que vem sentindo reflexos. E eu brinco que a nutrição integrativa, ela acaba que ela me escolheu. A Carol falou muito bem que a gente não se divide corpo e mente, porque realmente nós somos humanos e tudo faz uma conexão. E a nutrição, ela foi me guiando, porque eu comecei a perceber na parte clínica que só focar em calorias, só focar em balança, só focar em dietas, em restrições, eu não conseguia resolver o problema, nem meu e nem dos meus pacientes. Eu não conseguia deixá-los saudáveis. E foi no percurso mesmo da atuação clínica, e aí aperfeiçoando, fazendo cursos, que eu comecei a entender que eu, como pessoa, precisava cuidar de pessoas. Então, eu precisava pensar na mente, porque nutrição é comportamento alimentar. E nesse momento de isolamento, eu brinco que esse momento tirou tudo da gente, né? Tirou o social, tirou a liberdade de ir e vir, e toda vez que tem a ausência de alguma coisa, a gente excede em outras coisas. E nesse momento eu
peguei muito paciente descompensado nos excessos, no excesso na parte de alimentação, no excesso de bebida, com problemas em sono, com nível gigante de ansiedades, depressivos, porque a gente sempre busca preencher algo que está vazio dentro da gente, e principalmente em alimento, a gente faz essa conexão de achar que alimento ele vem para poder preencher, ou que álcool vem para poder preencher vazios, que é do viver, que é do momento. Então, nesse contexto, a gente trata na nutrição integrativa, eu falo sempre que a gente não é o que a gente come, é o que a gente pensa e o que a gente sente. Então, a conexão da mente junto com o corpo, eles estão totalmente direcionados. E na atuação atual, nesse momento de pandemia, o que a gente faz é justamente isso que a Carol falou, é acolher. E, na verdade, mostrar um outro ponto de vista nesse momento. Eu acho que os meus pacientes, a gente está num processo de recomeçar, né, de restaurar esse hábito, de buscar esse equilíbrio, de entender que a gente vai cair, entender que a vida ela é feita de ciclos, e tem alguns momentos que a gente está melhor, outros momentos a gente está um pouco mais descompensados. E o nosso dever como profissional da saúde é justamente orientá-los e mostrar outro tipo de visão que a gente consegue resgatar essa saúde, talvez atuando no gatilho, que principalmente a nutrição, eu brinco que o gatilho quase nem sempre é a alimentação, e sim o seu estado emocional. Então, é entender que a gente precisa ter compaixão, que a gente realmente está passando por um momento que vai gerar mesmo ansiedade, que vai gerar depressão, e que nesse momento o foco tem que ser para a gente mesmo. A gente no sentido de ser resiliente, de ter um olhar positivo diante das dificuldades, e a Carol falou muito bem sobre isso, e o mais engraçado é que essa pandemia, ela parou todo mundo, né? E hoje a gente vive num mundo moderno que a gente está sempre trabalhando, está sempre correndo muito, mas a pandemia veio trazer momentos de comunhão em mesa, de família, né? De sentar à mesa, de ter oportunidade de fazer refeição em família, de conseguir dar atenção às pessoas que estão próximas, que a gente geralmente está mais distante pela correria. Então, é ampliar essa visão para começar a analisar os pontos positivos, ter compaixão. Se a gente não conseguir andar só, não tem problema. A gente está aqui para poder auxiliar, para poder guiar e olhar sempre esse conjunto, que a gente é um ser humano e vai ter momentos que vão estar legais e vão ter momentos que a gente vai estar precisando de ajuda mesmo. Então, a pandemia, eu acho que ela veio trazer muito esse cenário que a gente, pelo menos eu, na minha conduta como nutricionista, eu já faço esse aprimoramento na parte clínica com isso, mas nesse momento veio a aguçar mais. E o quanto é importante a gente estar com o nosso propósito em foco, estar buscando realmente esse autoconhecimento, esse autocuidado, com olhar de mais compaixão, e da gente buscar realmente ser uma nova versão diante da dificuldade. Então, a nutrição, ela vem, o que eu senti nesse momento aí foi exatamente esse resgate aí da importância de coisas básicas também que ficaram para trás, e com esse momento a gente começa a dar valor a coisas básicas que se perderam um pouquinho nesse mundo moderno aí. Eu não tenho a menor dúvida, Priscila, que a questão da alimentação, do alimento de maneira geral, independente do que seja, no meu entender, sim, essa realidade aí, ela tende a ficar ainda mais, vamos falar, envolvida por parte das pessoas. As pessoas vão ter na alimentação não só uma parte de se alimentar, mas também de descoberta, de procurar ali temperos e sabores e se identificar com novos valores da alimentação mesmo, seja para melhor, seja para diferente, seja para como for. Então, eu acredito muito que esses sabores da vida vão ter um valor ainda maior daqui para frente. Os sabores mesmo, eu acho que é por aí. Então, sim, a sua atuação vai ser vital para que a gente encontre bons caminhos aí, a sua e a da sua área, de maneira geral. Sim, sim. Doutor Paulo Moraes, você atua deixando as pessoas ainda mais belas, melhorando a estética, melhorando o ambiente que cada uma vive aí, né? Basicamente é isso, porque as pessoas vivem onde? Vivem dentro do seu corpo, vivem
a partir do seu corpo. Você tem uma história linda aí, bacana demais, nesse setor de consumo, nesse setor de prestação de serviço. Eu queria que você falasse um pouco, então, só abrindo aí, o que é hoje a Espaço Laser, quais são as ações, as atuações dela e como é que foi esse período de pandemia, tanto em relação à questão de restrição de atividades comerciais, quanto o comportamento do consumidor. Como é que foi esse período? O senhor vai bem? Boa noite, tudo bem, Gustavo? Obrigado pelo convite, obrigado pelo momento a gente estar falando um pouquinho aqui. Prazer, Carolina, doutora Priscila, Lucas, escutei com atenção a fala de cada um de vocês. Não sei se todos conhecem, mas para quem não conhece, a Espaço Laser é, sim, uma grande rede de depilação a laser instalado em todo o país. Somos hoje 558 unidades instaladas. Em Minas, quase todas as grandes cidades nós estamos presentes. BH com uma presença importante, e a gente tem aí a previsão de mais lojas abertas em breve. Um trabalho, sim, olhando a depilação a laser como uma metodologia de transferência do método arcaico e antigo de se depilar. Lembrando que homens e mulheres fazem isso, não agora, mas ao longo de muitos anos. O primeiro momento que a gente tem a notícia de homens se depilando e mulheres se depilando é no Egito Antigo, então eu estou falando de 5.000 anos atrás, e a gente revoluciona o processo de se cuidar, de se tratar com a depilação a laser, lembrando que a depilação a laser, além de retirar os pelos e deixar as pessoas livres de forma definitiva desse momento chato de se cuidar, cuida da pele, porque ela melhora, inclusive, a condição da pele. A gente fica muito feliz por entregar todos os dias bem-estar para todas as pessoas que nos procuram diariamente. Na rede, nós atendemos cerca de 450 mil pessoas todos os meses. Esse é o fluxo mensal de pessoas que estão com a gente mensalmente, com muita alegria, entregando nossa missão. E mais do que vaidade, Gustavo, para dizer que isso a gente entrega todo dia, a possibilidade de recuperação de autoestima. Isso é muito importante, especialmente em momentos como esse, porque quando a gente tem aflição ou preocupação, e eu tenho dito a todo tempo que mais do que cuidar desse momento da pandemia e da doença que ainda nos preocupa, a gente vai ter um enorme desafio de cuidar do psicológico de toda a sociedade, porque efetivamente a sociedade está bem doente. Não estou falando agora nem dos aspectos de outros que a gente vê na sociedade, mas efetivamente essa pandemia fez com que as pessoas saíssem fora do eixo. A gente tem visto pessoas se comportando com nível de tolerância nível baixo demais, pessoas pouco tolerantes à compreensão do próximo. A gente falou muito e que a gente faria uma mudança importante em percepção, mas é verdade que o nível de tolerância abaixou demais. Então, os psicólogos que se preparem, porque terão muito trabalho pela frente. A gente tem muito a ser feito e o primeiro passo também a ser conquistado aí é que as pessoas entendam que aquelas que estão com dificuldade que precisam procurar um bom profissional para se cuidar. Mas para falar de notícia boa e olhando o foco de forma positiva, e eu me lembro que, ao começar a pandemia, nós somos uma rede com 5.000 colaboradores. E o grande desafio nesse momento, com lojas fechadas, nós somos um varejo de serviço que absolutamente depende de lojas abertas para entregar o serviço. Não tem hipótese nenhuma de entregar depilação a laser delivery, por questões até de questão da vigilância sanitária. Então, nessa condição e com 5.000 colaboradores e com mais de 500 mil de clientes em tratamento, a condição era como é que a gente cuida e trata dessa situação toda no dia seguinte com 100% da rede fechada. E ali a decisão para nós foi clara. A primeira decisão tomada de forma imediata e absoluta: não se demite ninguém da companhia em razão da pandemia. E tem um porquê dessa decisão. A decisão foi dada porque, ao contrário de que muitos diziam que tinha acabado o mundo, e aquele pessoal do Fique em Casa, a gente sabia, como já aconteceu em outros momentos da história do mundo, que a gente teria o amanhã. O homem tem, sim, uma capacidade absoluta de se adaptar e se reconstruir, e a gente, da forma que a gente tem visto agora, a gente vai, sim, reconstruir e recolocar o mundo no lugar certo. E, em razão disso, a gente sabia que, ao retomar a empresa, a gente precisaria das pessoas que nos ajudaram a conduzir o destino dela até hoje. Naquele momento, a minha fala para os 5.000 colaboradores era: fiquem tranquilos, nós vamos seguir na missão todos juntos, porque no dia seguinte, quando as lojas estiverem abertas, eu vou precisar de cada um de vocês com energia. E na Espaço Laser a gente diz coração azul,
Vou precisar de vocês com o coração azul, com muita vontade de fazer a retomada e atender cada um dos nossos clientes com muito carinho. E foi absolutamente isso que nós fizemos, Gustavo. Nós, a partir dali, com os 3,5 milhões de clientes que nós temos na nossa base de atendimento, nós colocamos toda a nossa equipe, nossa força de trabalho, os 5 mil colaboradores, focado em ligar para cada um dos nossos clientes, primeiro com a missão de perguntar se estava tudo bem. Depois, para perguntar se o nosso tratamento estava sendo adequado, se tinha algum problema. E, em terceiro, é lógico, lembrando que a empresa precisava sobreviver, sugerindo a ela uma extensão do tratamento com uma condição especial de preço e condição. Nós conseguimos, dessa forma, Gustavo, com loja 100% fechada, manter o faturamento da empresa num patamar que a gente jamais imaginou. E, com isso, manter as equipes animadas e positivamente pensando que haveria amanhã, ao contrário de todos que falavam que não. E nessa minha jornada de 16, 18 horas de trabalho diário, nesse momento, de março a maio, foi esse o ritmo que eu impus a mim, sabendo do compromisso que eu tinha com 5 mil colaboradores, 5 mil famílias, era falando absolutamente, diretamente com eles por esse canal que a gente tem hoje, que é o digital. A gente fez um processo na pandemia de aceleração, de digitalização, algo fantástico. Lembre-se que em momentos de tragédia e dificuldade, muitas coisas fantásticas acontecem. E a gente, na empresa, percebeu isso de forma clara e absoluta. Primeiro, as pessoas entenderam a importância do que estavam fazendo. Depois, passaram a imaginar como que poderiam ajudar a empresa a ser melhor. E foi assim que a gente vem conduzindo até agora o destino da empresa, pensando como que a gente pode fazer melhor o que a gente faz. Como é que a gente pode atender melhor os nossos clientes? Como é que a gente pode, de forma tranquila e serena, entregar efetivamente o bem-estar e possibilitar a recuperação de autoestima de todas as pessoas que estão com a gente. Como gatilho de transformação de vida. Porque se eu estou bem comigo mesmo, eu começo a me preocupar em cuidar da minha saúde, cuidar da minha mente, me exercitar. Se eu não estou bem, eu não vou ter condições de pensar absolutamente em mais nada. Então, aqueles que acham que estética, beleza é algo apenas por vaidade, estão absolutamente enganados. É a forma absoluta de se manter a autoestima, inclusive para se colocar perante a sociedade. Se você quer ocupar um cargo relevante onde você trabalha, você é uma pessoa de expressão, você tem que ter uma autoestima elevada. Jamais fará isso sem a capacidade de achar eu estou bem comigo mesmo. E a gente sabe absolutamente, tanto com a depilação a laser como o Estúdio Face, que é outro braço da nossa empresa, que faz o tratamento facial, que a gente é o gatilho desse caminho. Então, a alegria e a satisfação que a gente tem de impactar positivamente a vida de cada uma das pessoas, e Gustavo, desde maio, a gente vem ao pouco abrindo a nossa rede, a partir de julho, a gente já tinha quase 100% da rede aberta, agosto e setembro foram meses de retomada absoluta das atividades, e hoje eu posso dizer com tranquilidade que as pessoas estão, sim, se cuidando muito, muito mais até do que antes da pandemia. Isso tem explicação lógica para isso. Se eu não posso viajar, se eu não posso fazer um monte de coisa em razão do momento, eu vou me cuidar, e está absolutamente certo, esse é o caminho. Agora é a hora de se cuidar, é hora de procurar um psicólogo, é hora de cuidar da sua alimentação, é hora de fazer o que está te incomodando na face, é hora de fazer assim, a depilação a laser para se ver livre do pelo. Homens e mulheres, tá? Isso não vale só para mulher, para homens e mulheres. E para que vocês entendam a extensão disso, Gustavo, quando a gente começou a falar em depilação, que homens podiam se depilar, na nossa rede apenas 2% de homens se depilavam. Você já fez? Faixa de barba, orelha e peito. Lembre-se que mulheres, e nós estamos com 2 mulheres aqui, não gostam mais de homens peludos. E, em vez de fazer isso com lâminas de barbear ou cera, que, inclusive, ambientalmente são péssimo, porque lâmina de barbear vai ficar 400 anos no meio ambiente. Cera, jogada no meio ambiente, são no mínimo 200 anos no meio ambiente. A depilação a laser é 0 geração de resíduo. Então, você, ao se cuidar, você, inclusive, colabora com o meio ambiente, com o planeta. E hoje, Gustavo, só para você saber, quase 10% do nosso público são homens, que estão, sim, se cuidando. Aliás, eu diria mais. É isso? Eram 2%, agora são 10%. Agora são 10%. 10% da nossa base são homens se cuidando. E isso acontece da seguinte forma, Gustavo, por decisão própria de que se convenceu que pode se cuidar e deve se cuidar, ou porque a esposa ou a mulher levou lá, entregou para a gente e falou, cuida desse camarada para mim. Eu não quero mais ele peludo. Até por questão de higiene, tá bom? Tá claro. É assim que tem acontecido.
é algo fantástico. E é assim que a gente espera que vai acontecer. De novo, recuperação da autoestima, cuidando muito da alma e do corpo. Só assim, de forma equilibrada, a gente tem um ser humano com autoestima elevada, que vai ter capacidade de vencer os seus desafios e fazer sucesso. Tá claro, doutor Paulo, foi muito bom mais esse bloco aqui, mais esse módulo. Eu vou repetir que eu acho que é importante, por mais que a gente esteja aí no encerramento, no meu entender, nós vamos ter agora um dos principais módulos que a gente teve durante a programação, que é escutar o Hermes Pardini falando sobre a importância da transformação tecnológica e o que isso está impactando na rede. O Hermes Pardini, meu caro Paulo, é uma das principais empresas que a gente tem nesse país, do setor que ela atua, certamente é a principal referência que nós temos no Brasil, está em todas as principais regiões, atende o Brasil inteiro, a partir de Belo Horizonte. Eles têm um sistema realmente diferenciado. Vai ser um prazer seguir aqui para poder finalizar com o grupo Hermes Pardini. Vou agradecer de maneira muito especial a você, caro Paulo. Breve eu vou dar um pulo aí em São Paulo e vou te encontrar com muita saudade. Meu primo Lucas Baliza da Cunha, obrigado por compartilhar conosco a sua história. Doutora Carolina Perrella, obrigado por ter participado conosco e dito essas mensagens aí tão especiais. Esse negócio aí da psicologia positiva certamente é fundamental nesse momento tão negativo que a gente está passando, e a gente tem que buscar realmente as direções com uma melhor expectativa. Doutora Priscila Rabelo, parabéns pelo trabalho, parabéns por estar integrando aí as partes fundamentais para que haja corpo e mente trabalhando em prol da vida, em prol de cada ser humano aí que sabe usar isso. Muito obrigado aos quatro. Fiquem com Deus, valeu pela presença. Nós vamos ter vários outros eventos nesses setores aí em 2021 e contamos com todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Até mais. Obrigado pela oportunidade. Vou fazer a propaganda aqui, quiser me seguir no Instagram, Moraes Paulo08. Obrigado pela oportunidade. De novo, Lucas, só para dizer, Espaço Laser é a empresa que mais emprega fisioterapeutas no Brasil. São quase 1.600 terapeutas. Só fisioterapeutas trabalham com a gente. Que é isso aí. Obrigado. Muito obrigado, hein? Vamos lá, hein? Obrigado a todos. Obrigada, gente.